Meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. No dia 14 de dezembro de 2014, atendendo um pedido do jornal britânico The Economist, Kofi Annan, ex-secretário-geral da ONU, apresenta alguns dados a respeito do impacto da depressão aqui no nosso planeta. No final do século passado, previa-se que para 2020 haveria um surto tão grande de depressão que se tornaria o maior impactante para o desenvolvimento e para a vida dos seres humanos. Esses números foram antecipados, esses números que seriam para 2020 foram alcançados em 2010. O ser humano não está conseguindo viver a sua própria vida aqui na Terra. Cerca de 7% da população mundial é depressiva. Em números atuais, alguma coisa em torno de 500 milhões de pessoas. Se somarmos a isso todo o desequilíbrio causado pela drogadição, se somarmos a isso todos os números de neuróticos, de psicóticos, nós vamos perceber que o volume de pessoas que não estão adaptadas à realidade da vida é muito grande. Falta um norte, falta um sentido, falta um objetivo para o ser humano. Não estamos sabendo lidar com aquilo que está em nossas mãos. Nós estamos tendo dificuldade para lidar com a vida material, seres espirituais que somos. E muito provavelmente, as questões materiais têm nos trazido muitas complexidades. E isto foi previsto pela doutrina espírita. Na questão 926 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz o seguinte questionamento à espiritualidade maior. Ao criar novas necessidades, a sociedade humana não estará criando também novas aflições? Kardec estava questionando os espíritos acerca da evolução tecnológica, da evolução material, de tudo aquilo que o desenvolvimento científico, o desenvolvimento tecnológico tem trazido para o ser humano. Porque à medida em que coisas novas aparecem, nós nos interessamos por elas e achamos que elas são necessárias para nós outros. E os espíritos vão responder a Kardec que isso é evidente em função das necessidades fictícias que criamos para nós mesmos. Nós elencamos determinadas necessidades a serem satisfeitas e que são necessidades vinculadas tão somente ao homem terra a terra e não ao homem espiritual. E há, inegavelmente, em nós a natureza espiritual, todos nós já sabemos disso. Pois a dificuldade está justamente em lidar com a nossa realidade material. Quais são ou quais têm sido os nossos objetivos? Que sentido temos dado em nossas vidas? Aqui no Brasil, as maiores causas de depressão são saúde, relações familiares e perda de entes queridos. São sentimentos relacionados à vida do dia a dia, todos nós estamos sujeitos a isso. Mas ainda uma vez, falta a conscientização de qual é o nosso verdadeiro papel na Terra e o que estamos fazendo aqui. E falta, portanto, tomarmos conta do painel de controle de nossas vidas, assumirmos um compromisso conosco mesmo, sabendo o que fazer, apertando os botões certos da nave vida que dirigimos aqui enquanto estamos encarnados. Reclamamos do sofrimento, mas quanto do sofrimento não está embutido nas escolhas que fazemos? Quanto do sofrimento não está embutido no tipo de vida que queremos ter? E sempre será possível tomarmos algumas medidas, sempre será possível tomarmos decisões. Vale a pena nos lembrarmos da experiência do Dr. Viktor Frankl. Dr. Viktor Frankl, médico psiquiatra aos 24 anos, relembrando a história do grande médico, foi preso pelos nazistas e encaminhado para Auschwitz. E foi experimentar todos os horrores do campo de concentração. E viu de tudo. Mas com o seu olhar clínico, inteligente, extremamente inteligente,
Dr. Viktor Frankl começou a prestar atenção no comportamento dos seres humanos que, como ele, experimentavam o campo de concentração com todas as suas dores e dificuldades. E ele percebeu que havia um grupo muito grande de pessoas que se entregavam ao sofrimento, porque não encontravam explicações ou porque achavam que não era justo aquele sofrimento que estavam experimentando. E essas pessoas se deprimiam e vinham a óbito rapidamente. Mas ele percebia também que havia pessoas que, como ele, definiam para si um objetivo, definiam para si um sentido de vida, e naquele caso era o de sobreviver hora a hora, minuto a minuto. Essas pessoas tinham uma qualidade de vida muito melhor. E ele vai chegar a uma conclusão muito lógica, muito simples. Independente do estado de coisas no qual você está envolvido, independente do sofrimento que te atinge, você sempre terá a liberdade de escolher o que fazer diante daquilo. Essa liberdade ninguém tira de você. É o livre-arbítrio, é a nossa condição, é um atributo do nosso espírito, o poder de escolha. Se cedemos ou não cedemos, isso é escolha nossa. Será necessário, segundo ele, dar um sentido para as nossas vidas. A sua experiência, a de Viktor Frankl, foi suficiente para que, quando ele saísse da guerra, ele criasse a logoterapia, que é a terapia baseada num objetivo de vida aqui na Terra, em estabelecermos um sentido para as nossas vidas. Mas qual é o sentido de nossas vidas? Qual é o nosso objetivo maior, ou quais são os nossos objetivos menores? Como é que temos escolhido os nossos objetivos? Nós vamos encontrar, evidentemente, na doutrina espírita, todas essas explicações. Nós vamos encontrar na doutrina espírita o nosso norte, porque a doutrina espírita está fundamentada no Evangelho do Senhor Jesus, e é lá em Jesus que nós vamos encontrar, primeiro do que da doutrina espírita, o norte para os nossos espíritos. Jesus já havia previsto essa dificuldade que temos com relação às coisas materiais, que nos sufocam muito e que nos deprimem muitas vezes. Em sintonia com a resposta dos Espíritos à questão 926. As nossas necessidades fictícias vinculadas às coisas materiais causam muita angústia e sofrimento para nós outros. E os Espíritos vão dizer que aqui na Terra será mais rico aquele que precisa de menos coisas. Dessas necessidades fictícias que criamos. Mas Jesus vai ser muito objetivo quando ele vai dizer para nós, e todos nós conhecemos isso: por que andais preocupados com o que vão comer e com o que vão beber? É uma das preocupações prementes nossas. A subsistência, o instinto de conservação, a luta pela vida. Mas nós agregamos novos valores e nos preocupamos muito com o que vamos comer e em que quantidade, ou o que vamos beber e em que quantidade, e o que vamos vestir e com qual etiqueta. E aí Jesus vai dizer para nós olharmos as aves do céu que não plantam e não colhem, e Deus as alimenta. Para olharmos os lírios do campo que não tecem e não fiam, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus faz isso com as aves e faz isso com as ervas, muito mais vai fazer com a gente, diz Jesus. E ainda Jesus vai dizer para nós, está lá no finalzinho do capítulo 6 de Mateus, qual é o nosso real objetivo. Falando sobre todas essas questões relacionadas à vida material, Jesus vai encerrar o capítulo 6 de Mateus dizendo que o nosso objetivo deveria ser buscar o reino dos céus e a sua justiça, porque todas as coisas nos seriam acrescentadas. Ora, é preciso analisar o que o Senhor Jesus está dizendo, é preciso raciocinarmos em cima do que o Mestre está falando. Ele está nos direcionando ao reino dos céus. O que é o reino dos céus? Todos nós temos uma noção, em termos de humanidade, todos nós temos a noção de que existe uma vida além do corpo físico. Todas as religiões trabalham essa alternativa, essa realidade, porque todas elas preparam o ser humano, ou buscam preparar o ser humano para o depois. Ora, o depois é uma vida sem o corpo físico.
Então nós estamos caminhando para uma realidade espiritual, mas Jesus também falou sobre isso. O Espírito sopra a vida onde Ele quer, ninguém sabe de onde Ele vem nem para onde Ele vai. Ou seja, o Mestre estava dizendo que nós já existíamos antes do corpo físico e vamos continuar existindo depois do corpo físico. Consequentemente, a nossa vida aqui é passageira. É um espaço reservado ao Espírito para que Ele faça alguma coisa. Ora, o reino dos céus, então, porque os céus, nós sabemos hoje, é infinito, o reino dos céus que Jesus está se referindo é figurativo. É o reino da invisibilidade, que é de onde nós saímos para onde nós vamos voltar. Significa dizer que reino dos céus, na palavra de Jesus, é o reino do Espírito. Pois é a esse reino que Jesus está nos direcionando como objeto maior da nossa preocupação aqui na terra. Busca antes o reino dos céus, ou seja, o reino do Espírito. Porque somos espíritos. E a sua justiça? Ora, se existe uma justiça, ela tem que estar fundamentada num corpo de leis. Que leis? Raciocinemos ainda com Jesus. Todos nós conhecemos aquela oportunidade que o jovem doutor da lei se aproxima do Senhor e lhe questiona: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus vai declinar a ele 2 dos versículos do Velho Testamento. O amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Eis o primeiro maior mandamento, e eis o segundo, muito parecido com o primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ainda acrescentará Jesus: aí está toda a lei e os profetas. Ora, o que significa toda a lei e os profetas? Aquele jovem doutor da lei estava questionando Jesus acerca da lei do Velho Testamento. E Jesus dá a ele a noção de que o maior mandamento da lei do Velho Testamento é a lei de amor. Mas Jesus acrescenta os profetas. Ora, o que são os profetas? As vozes do céu, os médiuns, as vozes da espiritualidade. Então Jesus, nesse instante, estabelece que também na invisibilidade, na espiritualidade, o que rege toda a lei do universo, toda a lei que existe, é o amor. Então Jesus estabelece como lei maior, como o cerne da justiça divina, a lei de amor. E se nós então buscarmos o reino dos céus e nos adequarmos à sua justiça, que está fundamentada no amor, todas as coisas que o Espírito precisa aqui na terra serão dadas. Mas evidentemente, é só olharmos o panorama terrestre, nós temos muita dificuldade para nos relacionarmos com a divindade maior, com Deus, e até mesmo com Jesus. E muitos de nós, não há nenhuma crítica nisso, muitos de nós ainda acham que ao nos aproximarmos de Jesus, nós haveremos de conseguir um emprego melhor, conseguiremos trocar de casa e de carro, como se fosse uma troca comercial com o mestre: eu te sigo e você me dá isso. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que se nós fizermos a nossa parte, em sintonia com a lei divina, tudo aquilo que nós, espíritos, precisamos para vivenciar nossa experiência, seja no mundo dos espíritos, seja no mundo dos encarnados, Deus dará, porque Deus é a própria perfeição. Se é a própria perfeição, é a própria bondade e a própria justiça, e Ele não poderia dar para mim uma dificuldade maior do que eu tenho capacidade de suportar. Ele não poderia dar para mim um sofrimento do qual eu não poderia sair. É isso que Jesus está dizendo: busca antes o reino dos céus e a sua justiça. Ou seja, o foco maior em Jesus é a vida do Espírito, e a vida de encarnado é tão somente um aspecto da vida do Espírito. Então será necessário revermos os nossos objetivos aqui na Terra. O que temos buscado? A doutrina espírita vai nos dizer, em cima da moral do Evangelho, vai nos dizer qual é o objetivo das nossas vidas aqui na Terra. E todos nós conhecemos a questão 132 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec questiona qual é o objetivo buscado com a encarnação do Espírito, ou seja, por que aqui encarnamos? Deus impõe a encarnação aos Espíritos para que ele atinja a perfeição, respondem os Espíritos. Ora, para atingirmos a perfeição, é necessário, então, desenvolver o nosso espírito. Em quê?
o Espírito da Verdade vai dizer para nós, lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então será necessário aqui na Terra, enquanto encarnados, aprendermos a amar e desenvolvermos também a nossa intelectualidade. Mas a doutrina espírita ainda vai dizer que a intelectualidade desenvolvida, aquilo que a gente chama de inteligência, deverá ser utilizada no sentido de nos direcionar e nos ajudarmos aqueles que convivem conosco a nos encaminharmos para Deus. Está em segundo plano toda a questão material. Não se discute a questão material. As coisas materiais estarão vinculadas ao tipo de prova e ao tipo de expiação que temos necessidade de passar aqui na Terra, segundo o nosso planejamento reencarnatório. O objetivo de nossas vidas, crescer como espíritos. E facilmente a gente se engana aqui na Terra, por conta, evidentemente, do estágio que nós estamos experimentando. Facilmente nós nos perdemos aqui na Terra, por conta dos sentidos físicos, por conta do nosso ego, que ainda se deixa levar pelas aparências, achando que progresso é ter coisas, é amealhar coisas. E ainda Jesus vai dizer: por que estás abarrotando o teu celeiro, se esta noite será pedida a tua alma? Nós nos envolvemos muito com as questões materiais, e nós traduzimos o progresso espiritual para o progresso material. Mas não é errado ter coisas. Aliás, a nossa felicidade está justamente nisso, questão 922 do Livro dos Espíritos, na relação verdadeira, na relação honesta com a posse do necessário. O que temos feito? Quais são os nossos reais objetivos? Aqui nos propomos, antes de sairmos do mundo dos Espíritos, há um processo de renovação. Então Jesus vai dizer para nós aquilo que todos nós conhecemos. O que é que deveremos fazer para conseguir esse objetivo de atingir o reino dos céus? São aquelas regras que todos nós conhecemos. O perdoar 70 vezes 7 vezes. O caminhar 2.000 passos com quem pede para a gente caminhar 1.000. Não repelir aquele que nos pede emprestado. Oferecer a face esquerda àquele que bate na direita. Esconder da mão esquerda o que a direita dá. Orarmos por aqueles que nos perseguem e caluniam. Orarmos pelos nossos inimigos. Ora, Jesus está apresentando um conjunto de ações que deverão fazer parte do desafio da humanidade a cada dia que nós acordarmos, a cada dia que nos levantarmos para enfrentarmos a labuta diária. Esses deveriam ser nossos micro-objetivos. Bom, hoje eu vou perdoar mais. Nós não falamos isso. Hoje eu vou socorrer mais. Nós não falamos isso. Nós já vamos dormir preocupados com as coisas materiais do outro dia. E quando vamos dormir, estamos estressados pelas coisas materiais daquele mesmo dia. E isso nos tira um pouquinho da paz interior, ou muito da paz interior. E olha que interessante, Jesus vai falar algo a respeito disso, porque se ele fala que esta noite será pedido a nossa alma, potencialmente, ele vai falar das consequências disso. Então Jesus vai dizer para nós que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. E ele vai dizer também que tudo que é ligado na terra estará ligado no céu. Consequentemente, se eu desencarnar e todo o meu tesouro são as coisas materiais, o meu coração fica vinculado a ele. Ao desencarnar eu continuo, porque o que está ligado na terra estará ligado no céu. Consequentemente, eu terei muita dificuldade para me adaptar à realidade espiritual em função das prisões que criei aqui na terra. Simples assim. E aí eu desencarno e não consigo me desvincular da casa, do carro, do relógio, do trabalho, das pessoas, porque temos uma tendência muito natural a acharmos que somos donos das pessoas, e nós não somos donos das pessoas. As pessoas estão conosco,
E o Papai do Céu tira elas do nosso convívio, ou nos tira do convívio alheio, com muita facilidade, porque Papai do Céu não vê as convenções do homem encarnado, as convenções humanas. Papai do Céu vê necessidades espirituais, coisa que nós temos negligenciado até os dias de hoje. Mas a doutrina espírita, então, vai dizer para nós que nós precisamos buscar a perfeição moral. E os Espíritos vão continuar a resposta 132, a questão 132, dizendo que para uns será provas, para outros uma missão. Não estão falando os Espíritos que será uma expiação, porque expiação é consequência das escolhas que fazemos erradas aqui na Terra. Nós reencarnamos não é para sofrer, nós reencarnamos era para progredir. Consequentemente, nós estabelecemos provas, questão 258 do Livro dos Espíritos, para que nós possamos exercitar os dons do Espírito e sairmos daqui melhores do que quando chegamos. Alguns Espíritos, um pouco mais elevados, trazem consigo não só a missão do desenvolvimento pessoal, mas a missão de socorrer os atrasados, de socorrer os sofredores. Mas isso é uma missão de cada um de nós. Está lá no Livro dos Espíritos. Está no Livro dos Espíritos. Se Jesus anuncia a lei como sendo lei de amor, nós precisamos interpretar isso como sendo uma obrigação dos nossos espíritos para a sua prática aqui no dia a dia. Allan Kardec, ao conversar com os espíritos, no Livro dos Espíritos, sobre a questão da caridade material, vai ouvir de São Vicente de Paula, e permita-nos repetir, porque talvez tenhamos já repetido isso aqui em outras oportunidades, aquilo que deveria ser obrigação para todos nós, imposta a nós mesmos, porque é uma obrigação natural. São Vicente de Paula vai dizer a Kardec que o espírito, esteja ele encarnado ou desencarnado, nunca deve se esquecer que assim como acima dele tem aqueles espíritos que o ajudam a progredir, tem ele o mesmo dever a fazer com quem estão atrás dele. Ora, dentro dos meus objetivos de vida, precisam ter algumas questões relacionadas ao socorro àqueles que precisam de uma força maior, de uma orientação, de um socorro. Então eu preciso perguntar para mim mesmo onde é que eu estou ajudando na seara de Jesus, a melhorar o panorama da terra, a melhorar as circunstâncias nas quais nós estamos envolvidos hoje. O que tenho feito eu para melhorar a condição humana? Porque um dos deveres, consequentemente, e repetindo, um dos objetivos da natureza humana é um socorrer ao outro. E o mais interessante, que nós temos abdicado dessa oportunidade de socorro, até mesmo dentro dos nossos próprios lares. E é fácil verificar isso. Todos nós estamos passando por essa oportunidade. Essa questão da tecnologia, segundo aponta a questão 926 do Livro dos Espíritos, tem invadido nossas vidas. E quem de nós não experimenta hoje o convívio com as redes sociais, com seus aparelhinhos fantásticos? Observemos em nossa memória o Natal que passou, o Natal de Jesus. Lá na nossa ceia de Natal, lá no nosso almoço de Natal, tinha ou não tinha pessoas sentadas à mesa e dedilhando as redes sociais? Ou é só na minha casa? Nós nos perdemos com isso, estamos deixando de conviver com as pessoas aqui para conviver com quem está longe. Mas isso não seria ainda o grave. O grave é o tipo de assunto. Se filtrarmos as redes sociais, meu Deus, não sobra nada. Estamos vazios. A tecnologia está invadindo nossas vidas e nós estamos nos esquecendo uns dos outros dentro de nossas casas. E queremos ser felizes. E queremos não nos deprimirmos. Não tem jeito. É preciso rever os conceitos nossos em relação ao espírito imortal, que é regido por uma lei, e esta lei é a lei de amor. E o amor vem das relações entre os seres. Só isso. Allan Kardec, já que falamos de lei de amor,
consequentemente de um corpo de lei, vai questionar os espíritos a respeito desta lei de amor. É a questão 614 do Livro dos Espíritos. O que é a lei natural? Ora, Kardec é entre aspas, um cientista, um educador, um estudioso. Ele quer saber sobre o conjunto de leis que regem toda a vida, o universo, toda a obra divina, que ele chama de lei natural, o que é natural. Os Espíritos vão dizer para Kardec que esse conjunto de lei que Jesus sintetizou na lei de amor é a lei de Deus, e que é a única necessária para a felicidade do ser humano. E o ser humano só não é mais feliz porque está afastado dela. Ora, enquanto os meus objetivos não estiverem vinculados à lei de amor, eu não serei feliz. E a lei de amor é dar ao próximo aquilo que queremos para nós mesmos. A lei de amor permite o livre-arbítrio, mas estabelece um plano de ação e reação, onde cada um de nós, segundo Jesus, vai receber de acordo com aquilo que fez. Estávamos, numa certa oportunidade, palestrando lá no Centro de Ressocialização Feminino, e conversávamos, evidentemente, sobre o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita com as reeducandas prisionais, e discutíamos isso, explanávamos sobre isso. A justiça divina, como as coisas funcionam, né, sob a ótica espírita, tal. E, do nada, uma das nossas irmãs que ali se encontravam, deu um suspiro tão profundo, que nos chamou a atenção. Paramos de falar, e ela completou a sua ação depois do suspiro, dizendo: se eu soubesse disso, eu não teria vindo parar aqui. O que ela estava dizendo? Que a falta de conhecimento da realidade da vida, a falta de conhecimento do mecanismo da vida, a falta de conhecimento da lei que rege as nossas vidas, faz com que a gente sofra e se torne, portanto, infeliz. É isso que os Espíritos estão dizendo. Se nós nos afastarmos da lei de Deus, nós nos tornamos pessoas infelizes. Ora, então qual deve ser o meu objetivo? Buscar conhecer as leis da vida e colocá-la em prática. Quando? Agora. Aonde? Onde eu estiver. Não importa se é no lar, na vida social, na vida profissional, não importa, onde eu estiver. Lei de amor. Quando nós nos esclarecemos, as coisas ficam muito mais fáceis. E aquela moça, aquela nossa irmã, me deu uma lição de vida. Mas eu tive uma outra lição de vida muito interessante, e me permitam, se é que já não contamos aqui também. Há uns 8 anos atrás, tive uma experiência com a minha neta, hoje está com 13 anos, na época ela tinha 5 anos. Foi uma lição mais do que única, foi uma lição dupla. Um dia estávamos em casa, um domingo à tarde, e minha neta se aproximou de mim para brincarmos e conversarmos. Aí eu a chamei para ir na casa dos meus pais. Falei: bebê, o vovô vai lá na casa da Bisa e do Biso, você quer ir? Eu quero, vovô, eu vou com você. E viemos, nós dois, até a casa dos meus pais. Morava minha mãe, meu pai e uma avó minha, trisavó da Maria Eduarda, o meu bebê. A minha avó desencarnou aos 100 anos. Até uma semana antes, mais lúcida do que eu. O que não precisa muita coisa, evidentemente. Mas eu preciso falar dela um pouquinho, me permita. Minha avó não aprendeu a escrever, mas sabia ler. Sabia ler. E ela gostava muito de ler. Racionalista cristã, lia livros espíritas, mas quando ela tinha acesso a um jornal, por exemplo, ela não se preocupava com essas notícias do dia a dia. Era que ia ver os editoriais, os pontos de vista, as crônicas, se encher de ideias. Tinha uma vida muito interessante, tinha uma memória fantástica, disciplinada, a vida inteira foi disciplinada, para aprender. Bem, mas a conversa é outra.
Chegamos lá, encontramos os familiares e conversávamos, mas veja bem, uma pessoa com 95 anos aproximadamente, por mais lúcida que esteja, o corpo físico está muito depauperado. E minha neta chegou pertinho de mim e disse: vovô, a vó Alba está doente? Eu falei: está, bebê, mas é uma condição natural. Tentei fazê-la ver que 95 anos causam um desgaste muito grande no corpo físico. Então ela estava doente em função do tempo que viveu. E ela foi compreendendo, porque as crianças de hoje em dia compreendem qualquer coisa, inclusive quando estamos mentindo ou enganando-as. Ela pensou um pouquinho e perguntou para mim: vovô, a vó Alba vai morrer? Eu falei: vai. A gente não sabe quando, mas vai, é da natureza. Comecei a explicar isso a uma criança de 5 anos. Ela já viveu 95 anos, olha só, você já viveu 5, ela viveu 90 mais que você. É muito tempo. Tentei quantificar isso para ela. Mas eu percebi que ela começou a ficar murchinha. E os brilhos nos olhos começaram a sumir. Penso eu que ela não estava encontrando muita lógica naquilo, ou uma saída para aquela situação de perda, ou de morte física. E eu explicando isso para ela, e ela falou: vovô, eu não quero morrer. Falei: bebê, você não vai, querida, não agora, você vai viver tanto quanto a avó Alba. Tomara, pensava eu por dentro. Pensou mais um pouquinho, triste: vovô, porque ela ia raciocinando por extensão, né? Eu não quero que meu papai e a minha mãe morram. Falei: meu Deus do céu, onde vai parar essa conversa? Bebê, fica tranquila, querida, eles não vão desencarnar agora. Mas eu continuei não falando desencarnar, é força de expressão, porque estamos habituados. Eu falei: eles não vão morrer, eles também vão viver 90 anos como a Bisa. E tomara, né, por dentro. Mas o interessante é que eu fiquei esperando, já pela consequência da conversa, eu fiquei esperando ela falar: vovô, eu não quero que você morra. Coisa que ela não falou. E isso foi a segunda lição. Porque a segunda lição que eu aprendi com ela, porque se ela não falou isso para mim, é porque eu não estou fazendo falta para ela, ou não estava. Então a lição é: eu preciso mudar meu jeito de ser com as pessoas para que elas sintam a minha falta. Não só se eu desencarnar, mas nas minhas ausências. Então eu preciso mudar meu jeito de ser. Quais são os meus objetivos? Eu preciso começar a perceber as necessidades do próximo, para que ele sinta a minha falta. Para que as pessoas valorizem a gente, sintam a nossa falta, nós precisaremos fazer alguma coisa por elas, no sentido de dar a elas uma condição melhor de bem-estar. Mas a conversa continuou. E aí eu falei: bebê, tem uma coisa que o vovô precisa te explicar. Ela já havia, claro, nos poucos anos que tinha, frequentado o centro espírita junto conosco. Falei: olha, a avó Alba vai desencarnar. Porque é assim que se fala, o corpinho dela vai parar de funcionar e o espírito dela vai para o mundo dos espíritos. Ela vai ter uma convivência com Jesusinho. Ela conhecia Jesusinho como sendo Jesus. Vai, a vida continua, querido. E tem uma outra coisa que o vovô vai te esclarecer agora. Ela vai reencarnar. Ela vai nascer de novo. Ela vai nascer de novo? Eu falei: vai, querido. Vovô, ela vai nascer de novo? Eu falei: vai. Os olhos dela mudaram de expressão. O rosto mudou de expressão. Apareceu uma solução para o problema da morte e a dificuldade causada pela morte. Todos nós somos assim, bebê. A gente vem para o mundo físico, sempre no linguajar possível, uma criança. Vive uma vida aqui e retornamos ao mundo espiritual. E com isso a gente vai progredindo. Ela vai nascer de novo. Ué, vovô, eu também quero nascer de novo. Você vai. E eu também vou. Vovô, eu quero nascer de novo para chupar a chupeta outra vez. Ela já traçou o objetivo para a próxima existência. Vivemos de objetivos. Eu falei: bebê, você nem largou ainda nessa vida, você vai voltar para chupar a chupeta e tomara que eu também.
quando nós descobrimos, e essa foi a primeira lição, quando nós estabelecemos concretamente, com clareza, um objetivo, e à medida em que esse objetivo se aproxima da lei natural, dá um alívio interior muito grande, dá uma tranquilidade de vida muito grande, a gente deixa de se estressar, a gente deixa de se deprimir, e a gente cria um novo ânimo dentro de nós, aquele que Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, se conheceres a verdade. Ora, Jesus está dizendo que é preciso se esclarecer, para conhecer a verdade. Ora, para nos esclarecermos a respeito das leis naturais, do reino do Espírito, doutrina espírita. É para isso que o Consolador veio, e é por isso que se chama Consolador, porque nos esclarecendo, nos consola, porque em nos esclarecendo a gente sabe que o sofrimento é passageiro, e não só é passageiro, como é um desafio para o nosso espírito, pois que se trata de um corpo de provas, ou um corpo de expiações necessárias ao nosso espírito aqui na terra. E quando nós estudamos o livro dos Espíritos, que traz o Consolador prometido para todos nós aqui na terra, nós vamos nos lembrar da questão 860 do livro dos Espíritos. Quando nós sofremos, nós queremos que isso se modifique, é da nossa natureza. Nós queremos que as coisas aconteçam de uma outra forma. Quando este sofrimento terá fim? Até quando, meu Deus? Por que comigo? Na questão 860, Allan Kardec questiona se é possível ao homem, pelo seu próprio modo de ser, pelas suas próprias ações, e principalmente pelas suas vontades, fazer com que coisas que estão acontecendo ou previstas para acontecer mudem ou deixem de acontecer e vice-versa. Kardec quer saber dos Espíritos se é possível mudar as nossas vidas a partir de nossas vontades e das nossas ações. E os Espíritos disseram que sim, que há uma possibilidade de mudança em função, evidentemente, ilimitada pelo nosso planejamento reencarnatório. Então tem coisas que nós poderemos mudar. Tem coisas que, infelizmente, aos olhos do homem encarnado, não vão mudar, mas felizmente, aos olhos dos Espíritos, isso acontece em função das nossas necessidades espirituais. Mas os Espíritos falam ainda, na sequência da resposta, que nós não deveríamos nos preocupar com esses acontecimentos, se vão ou não vão acontecer, é preciso viver a vida. E Jesus já dizia, cada dia basta seu mal, quer dizer, viva hoje. Deveríamos nos preocupar com o único, palavra dos Espíritos. Aliás, não é só objetivo, é dever. Com o único objetivo do Espírito encarnado, praticar o bem. Palavra dos Espíritos. Qual deve ser o nosso objetivo? Praticar o bem. Quando? Agora. Onde? Onde estivermos. Onde estivermos. Isso muda todas as coisas, dizem os Espíritos. Isso não só provoca novas situações positivas e, consequentemente, felizes para nós, quanto evita outras negativas. Mas temos sido muito negligentes. A doutrina espírita ainda vai nos dizer que não basta não praticar o mal. É preciso praticar o bem, porque seremos responsáveis não só pelo mal que praticamos, mas também pelo bem que deixamos de fazê-lo, porque redunda o mal quando o bem não se faz presente. Então não podemos perder uma única oportunidade de sermos bons para o próximo. Esse deve ser o nosso objetivo de vida, é o que dependemos do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Isso muda todas as coisas. Não somos coitadinhos. Não somos. Não estamos sendo injustiçados. Nós é que não estamos aprendendo, ou não aprendemos ainda a lidar com a realidade do Espírito na qual estamos vinculados, porque somos Espíritos. Quando nos preocuparmos mais com o reino do Espírito, nós haveremos de nos encaixar adequadamente no nosso programa reencarnatório aqui na Terra.
quando nós voltarmos os nossos olhos para as coisas e valores do Espírito, não só viveremos mais felizes, quanto faremos as pessoas que convivem conosco mais felizes. Enquanto o mundo nos atrai com as suas tecnologias, a voz do Senhor Jesus ainda ecoa no íntimo de nossas almas. Eu sou a luz do mundo. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem anda comigo jamais terá fome, jamais terá sede. Quem anda comigo jamais andará em trevas. E nós temos preferido o mundo. A culpa é de quem? Nossa. Sofremos porque queremos. A doutrina espírita ratifica tudo isso. Jesus é o guia e modelo da humanidade em marcha. Mas optamos por tantos outros guias e tantos outros modelos aqui na Terra e queremos ser felizes? Não tem jeito. É preciso rever nossos reais objetivos para que a nossa vida tenha sentido. No nosso sofrimento, e nós nos esquecemos disso, porque vivemos em busca dos consultórios de terapia psicológica, e isso é necessário, mas nós nos esquecemos do terapeuta maior, Jesus. Há 2000 anos, Ele nos chamou para junto dEle, para quando estivéssemos sobrecarregados, para quando estivéssemos angustiados, para quando estivéssemos deprimidos, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Nós ainda preferimos o mundo. É a nossa teimosia, mas não nos iludamos. Não tem jeito fora do esclarecimento. Consequentemente, não tem jeito fora do Evangelho. Para a solução de nossos problemas, sempre Jesus, mas nunca sem Kardec. Muitíssimo obrigado a todos, muita paz e um grande domingo para todos nós.